Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós te damos graças, Senhor, porque se houve um só que nos jogou por terra no pecado, há um só, não três, não dois, mas um só, que nos levantou dessa queda, é Jesus Cristo. Graças a Deus, aleluia. Vivifica a palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Eu vim meditando uma coisa muito profunda e que às vezes consola a gente. Eu não sou digno de pregar, de ser um pregador, muito especialmente desta mensagem de Elias, do profeta desta era. Mas me veio tão claro aquilo. Se você não tem nenhum mérito nisto, o mérito é todo dele, é de Jesus Cristo através de seu profeta. Ele tem ganhado milhões através da sua vida, do seu ministério, do sacrifício que ele teve, do desprendimento com o qual ele conviveu aqui na terra. Eu estava ponderando isto. Ele tem uma filha, uma de seus filhos, a filha mais nova, tem 8 filhos e nenhuma casa para morar. Mas isso chama a atenção da gente. Um homem que teve tanta coisa na mão, podia fazer fortuna incalculável. Ele não tratou de deixar sequer um lote, uma casa para cada filho. Deixou uma casa inacabada para a sua esposa, lá em Tucson. Tudo isto, essa abnegação pela noiva, se jogou inteiramente por vocês, por nós. Foi Jesus Cristo em 2 pés, andando aqui, novamente. Jesus disse, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Se eu tenho uma inveja, é disto. Eu tenho inveja, às vezes eu tenho inveja das pessoas que não têm nada. Não que eu tenha muito. Porque isso é uma bem-aventurança muito grande. Mas não é aquele que não tem nada e vive murmurando, conspirando contra os que têm. Não é aquele que não tem nada por ser um preguiçoso, que relaxa com sua missão, com sua responsabilidade. É aquele que não tem nada relativamente. O irmão Branham disse que ele não podia comprar um sanduíche, ele tinha que ir com roupas feitas de maneira estrambótica. Às vezes por
um paletó de frio, numa época de calor terrível, para ir para a escola. Eu disse, hoje eu posso dar um jantar para a igreja. Mas relativamente, ele era pobre. Pobre mesmo. Então, o mérito não é meu. Porque eu abro uma mensagem desta, eu tenho com que vos alimentar de uma maneira segura, absoluta. Mas por que eu tenho? É porque foi ele quem suou, quem jejuou, quem sacrificou os seus direitos e passou noites no deserto, tendo experiências tremendas com Deus, para que a gente que fosse chamado, muito embora indigno, porém chamado, porque ele passar por tanta gente boa e vir na gente, só pode ser soberania dele. Ter o dom de coordenar, de pegar essas coisas e colocá-las em ordem, e não deixar que haja fanatismo, que se criem ismos. Sem dúvida alguma, esse ministério pôs uma porteira nesse companheirismo. Caso contrário, isso estava pipocando de doutrinas, de ismos. Agora eu quero, baseado nisto, de que tem uma direção para buscar e pegar a mensagem, continuar um assunto muito importante. Porque eu tenho dito, ora, eu acho que a igreja precisa de variedade. Ela trata de piolho, trata de moto, ela trata de comida, de asseio, de tudo em relação à vida humana, de decência, de ordem, de conduta, de moral. Mas não é isso que vai levá-la ao rapto. Ela tem que ouvir coisas como ela ouviu esta semana, dentro dos selos. E por isso, quando eu vou pregar, seja qual o dia que for, para mim, aquele dia é um dia de encontro, é um culto especial. Na quarta-feira, na sexta-feira, se você pode vir, você vai ver que nós temos algo especial. Sexta-feira vemos sobre voz do arcanjo, o alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E mostrando que a noiva não tem pecado, por isso é que ela vai subir antes do julgamento do trono branco, porque quem tem pecado tem que ser julgado. Agora, se é acepção de pessoas, ele é soberano, ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia, ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Não é para quem quer, não é para quem corre. Amou a Jacó e aborreceu Esaú antes de qualquer um deles fazer bem ou mal. Aí o profeta diz, você vai criticar a Deus, censurar a Deus. Então, aquilo veio mostrando claramente, de uma maneira, parece que nova até, que a noiva não tem pecado. Quando João disse que se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A noiva não tem pecado diante de Deus. Por quê?
Porque Jesus Cristo tomou sobre si os pecados dela, jogou-os, lançou-os no livro do esquecimento, no fundo do mar do esquecimento, atravessou com ele o abismo e os jogou, os lançou, aqueles pecados, sobre a sua fonte de origem, como o cloro faz com a mancha, com a tinta. Então a noiva é perfeita diante de Deus. Aqui ela é perdoada. Você conhece os seus erros, suas falhas, suas fraquezas, suas misérias, sua humanidade. Você perdoa, mas não esquece. Mas lá em cima ela é justificada. Justificada é como se nunca tivesse, quer dizer, nunca fez aquilo. Então a perfeição da noiva de Cristo é por representação. E essa representação é através do Cordeiro que está no trono da intercessão. Deus obedece os seus ofícios, se sujeita aos seus ofícios até o último dia. Então ele tem um ofício de sacerdote na intercessão. Ele é rei, ele é pai, ele reina, ele intercede, ele é filho, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é Espírito Santo, ele ilumina. Ilumina o quê? Ilumina esta verdade para o crente. Então basta de não me toques, não faça isto, não faça aquilo, não faça isto, não faça aquilo. Chega, basta. Pense em coisas mais altas. Moody disse: se Deus é nosso sócio, pensemos em altos negócios, em grandes negócios. E não há um negócio mais alto, maior, do que aquele de estar nas bodas do Cordeiro, no milênio, reinando. Agora Paulo já disse tudo aqui, que por um veio a queda, por um veio a graça. Por um, não por três. Aqui na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, parágrafo 99, libertado do pecado. Não há coisa melhor no mundo do que liberdade. Ó, escute. Liberdade não quer dizer libertinagem. Liberdade não quer dizer libertinagem. Porque muita gente confunde libertinagem com liberdade. A verdadeira liberdade é aquela que te conduz dentro de normas, princípios, que não ferem a sua moral nem a dos outros, que não traz mancha para o seu nome nem para de outros, de terceiros. Porque liberdade é tranquilidade de consciência, é tranquilidade de espírito. Sem liberdade não há felicidade. Muito embora as coisas escondidas tenham mais sabor por causa da aventura para o ser humano, eu me lembro que a pedra de açúcar de forma que eu roubava da minha avó, da minha mãe, era mais gostosa. O pedaço de rapadura que eu pegava escondido delas era mais gostoso. O doce que eu pegava escondido, pedaço de bolo, era mais gostoso,
mas sempre trazia depois uma consequência. Trazia surra. Você não precisa pegar escondido. Para que você tem que fazer escondido? Mas é como diz o português do brasileiro. No Brasil, se pode fazer errado, para que fazer certo? Se pode fazer certo, para que fazer errado? Você não precisa fazer isto. Então, aqueles que se dizem livres são escravos. Eles falam da mulher livre. Olha, por quê? A mulher livre é a filha de Deus. Eu ouvi um comentário de uma socióloga dizendo: a mulher sofre demais. Ela tem que apertar para lá, aperta para cá e sacrifica comida e tem que andar de salto alto, que é um castigo, e tem que apertar os pés e dar forma nos pés. E a mulher social, ela sofre demais. Não falando do peso do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a mulher livre é aquela que conhece a verdade e que foi libertada pela verdade. Maria Madalena ficou livre foi depois que ela teve o encontro com Jesus Cristo. Aí sim, ela se tornou uma mulher livre. É um termo pejorativo que se usa, porém errado. É errado. Aqui o profeta diz a palavra lavou. Estudando o significado da palavra, ele disse, em realidade quer dizer libertou. Libertou. Nos tem libertado de nossos pecados por seu sangue, aquele que nos amou, diz o apóstolo, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso quer dizer, nos fez livres. Não é maravilhoso? Porém, tem você mente espiritual para ver isto? Você compreendeu isto? Foi seu próprio sangue que nos libertou completamente de nossos pecados. Não foi sangue humano, foi o sangue de Deus. Pedro chamou o sangue de Cristo. Paulo chamou o sangue do Senhor e o sangue de Jesus. E ainda, o sangue do próprio Deus, com o qual, através do qual ele comprou a sua igreja. Não são 3 pessoas. Não. Agora considere isto. Sendo que é o sangue de Deus, é sangue perfeito. E se o sangue perfeito nos tem libertado do poder da servidão, então é uma liberdade completa e uma liberdade perfeita. Agora, pois, não há condenação, não há prisão para este que foi libertado. Por isso Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 33 e 34, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, não é Deus quem os perdoa. Você vê que Jesus orou, Pai, perdoa-os, mas não orou, justifica-os. Veja, aqueles a quem ele lavou também justificou. É Deus quem os justifica, declara os justos. Justo é aquele que é justificado por Deus. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu. Condena aqui, na boca, na língua.
Mas quem condenará? Lá em cima. Quem o levará ao inferno, à condenação? É Deus quem o justifica. Então a mensagem é uma proposta. É uma proposta de uma coisa melhor. É uma proposta comparado de uma maneira rústica de se dar um pedaço de carne para um cão que está com um osso na boca, roendo um osso. E a única maneira que você tem de tirar aquele osso dele sem se ferir, sem ser atacado, é lhe dando um pedaço de carne. A comparação é rústica, é bruta. Mas ela explica realmente isto. É uma proposta muito melhor. É coisa muito melhor para esses rapazes. O irmão Walter ainda estava comentando. Os jovens estão chegando. Isso quer dizer, eles estão vendo que a proposta é melhor. Hoje de manhã nós vimos que aquele erro fundamental da sua vida, quando você cria juízo, cai em si, passa o tempo, você diz, mas onde é que eu estava com a cabeça? E às vezes você vai ter que purgar aquilo o resto da vida, muito embora aquilo não esteja lá em cima, porque já foi justificado. E Deus nos advertiu aqui. Gente, e se aquela mulher, aquela irmã foi justificada por Deus? Você vai ficar com o pecado dela na mão? Você vai responder por ele. E se aquele homem foi justificado diante de Deus? E você vai ficar com o pecado dele na mão? Você vai responder por ele? É onde o profeta disse, se você vai desenterrar uma carniça, ela vai dar dor de cabeça em quem? Em você, porque o mau cheiro vem nas suas narinas. Aquilo já está morto. Como sofrem esse pessoal que desenterra cadáveres para exames. Será que tem gente que é funcionário disto? Exumação, não é? Exumação de corpos, arrancar lá, de causa morte. É uma profissão tanto difícil, não é? Custosa. Agora ele diz, veja, ali está, sua morte nos deu sangue, o sangue nos tem libertado, porque pela graça somos salvos, e pelo sangue ele nos mantém limpos. Agora já não há condenação, já não há condenação. Já não há escravidão, não há cadeia para ele. Ele foi absorvido. Como pode haver? Não há nada pelo que possamos ser condenados, porque o sangue nos tem libertado do pecado. Somos livres, sem culpas. Não escutem o homem, escutem a palavra. Sois libertos pelo sangue. Não tem como você deixar. Essas pessoas que retornam para a comunhão, elas são vitoriosas. Elas venceram. E elas estão dizendo caladas aqui, ó, não faça isto não, não saiam não, porque é difícil voltar depois. Mas graças a Deus que eu estou voltando. Não faça isto não. É a maior loucura que você vai fazer. Não faça isso por motivo algum,
por causa de pessoa alguma. Hoje nós vimos que a maior dificuldade que a igreja já teve não foi ver Jesus Cristo crucificado, porque aquilo vem do Velho Testamento, cordeiro sendo imolado. Foi Jesus dizer: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não vai para o meu reino, não entra no meu reino. E aquilo foi motivo para todos saírem da igreja, saírem da comunhão, escandalizados com o próprio Senhor Jesus Cristo, a pedra de escândalo, a rocha de tropeço. Quantos morreram por tropeçar em Moisés lá no deserto? O profeta diz na mensagem, você me dedicou isso aí uma vez, ele disse: eu sou um tropeço. Mensagem dessa capa azul. Você não vai tropeçar no vizinho, no estranho. Mas 12 ficaram ali apenas. Jesus disse: vocês também não querem ir? O profeta disse: até hoje ele não explicou aquilo. Até hoje ele não explicou aquilo. Você está prestando atenção? Até hoje ele não explicou aquilo. Mas Pedro disse: para onde? Para quem iremos nós? Para quem? Para qual grupo? Se Deus está no seu coração, você não suporta ficar em casa sabendo que a igreja está reunida. Você diz: mas lá está o hipócrita. O profeta diz: você fica mais baixo do que o hipócrita. Não escutem ao homem, você está escutando a palavra. Sois libertos pelo sangue. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1:6. Nos fez, Ele nos libertou e nos fez. Há certas verdades que devemos acentuar. Esta é uma delas. Não desvie a sua atenção para nada. Olhem para cá. Ele nos fez. Salvação é obra dele. É dele. É mérito dele. É preço que ele pagou. A salvação pertence ao Senhor, completamente por graça. Ele nos redimiu com um propósito. Ele nos comprou com um propósito. Somos reis espirituais. Como podemos ainda termos irmãs e irmãos que vivem com medo de feitiçaria? Supersticiosos. Quando somos reis espirituais, dominamos as hostes do diabo. Satanás tem que parar quando se aproxima do cristão, porque ele vê a Cristo nele, ao sinal do sangue nele. Satanás conhece a alma lavada e redimida no sangue de Jesus Cristo. Ele conhece o branco, ele enxerga o branco, ele vê que está branco, que está alvo. E ele sabe que qualquer mancha que ele joga lá, aquilo volta para cima dele.
volta para cima dele. Nunca seja instrumento para manchar pessoas, porque aquilo volta para cima de você. Uma das graças que Deus tem nos dado aqui é dessa plataforma que muitas vezes a gente desliza, é claro, não ficar sendo usada para denigrir, difamar, manchar. Pelo contrário, nós ficamos aqui nos açoitando a nós mesmos. Sempre foi assim. Agora sim. Ele nos redimiu com esse propósito, para sermos reis espirituais, não pobres servos escravizados, queixosos, derrotados, escandalizados, murmuradores. Não. Nós seremos reis sobre a terra com ele quando ele se assentar em seu trono. Porém, agora somos reis espirituais. O mundo jaz no maligno. A lei do rádio, da televisão, está tudo sob controle do maligno. Todas as leis é a árvore da ciência do bem e do mal. Mas isso não reina sobre o crente. Não. Absolutamente. Porque o crente reina espiritualmente. E logo reinará fisicamente. Essas leis que estão aí, botando uma empresa nacional, uma multinacional, e coisas assim, para transmitir jogo de voleibol, de praia, como diz o profeta, tolices. Essas leis, elas são de Deus. Logo, logo Jesus vai dizer, me dá isso para cá. Essa concessão é minha agora. Ela é minha. O profeta diz, como um pregador desse pode manter um programa de televisão, na televisão, se aquilo custa uma fortuna incalculável? Porque se pela ofensa de um só, a ofensa de um só, no seu jardim, ali, a morte reinou por esse. Aí você lê 1 Coríntios 15, e você vai rejubilar com isso. O primeiro Adão, o segundo Adão, o que semeia terreno, a semeadura espiritual, o corpo espiritual. Veja, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, isso que você recebe, que você recebeu, e que testifica aqui comendo pão e bebendo vinho, é uma testificação que você dá, que você recebeu a graça, recebeu a salvação, e que você reina com ele, sobre as hostes espirituais, as potestades do ar. Veja, e recebe a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por um só, Jesus Cristo. Eu acho que João deve ter até miudado os olhos assim, quando ele escreveu, jovens,
mancebos. Eu vos escrevo porque vós sois fortes. O qual nos tirou da potestade das trevas, potestade, poder, domínio, e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, está escrito isso. Agora mesmo, reinamos com Cristo, tendo domínio sobre o pecado. Você tem noção do que é pecado e do que não é pecado. Você sabe o que é pecado e o que não é pecado. Você tem domínio sobre o pecado. Você tem domínio sobre o mundo. Você tem domínio sobre a carne. Você tem domínio sobre o diabo. Você tem domínio sobre as obras infrutuosas das trevas. Você não teme o anjo da morte, porque há sangue nos umbrais, há sangue em sua fé, há sangue em sua alma, há sangue em seu espírito. Mostrando seu louvor e glória, está mostrando sempre, esse reino está mostrando sempre seu louvor e glória, mostrando sempre a recompensa. Por isso você nunca se dá por vítima injustiçada na terra, pobre mendiga, pobre mendigo, mostrando a Ele mesmo, porque Cristo é em nós, efetuando o querer e o efetuar por sua boa vontade. Sim, certamente, agora mesmo estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, e nos tem feito sacerdotes. Nós intercedemos. Sim, sacerdotes. E a Ele, oferecendo louvor espiritual que procede de lábios santificados. Foi aquele batismo que Isaías recebeu, Isaías capítulo 6. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, que habito entre homens, homens de impuros lábios. Então o anjo apanhou com uma tenaz a brasa do altar e veio e queimou seus lábios, batizou-o com fogo, e desde então ele não tinha mais iniquidade nos seus lábios, não havia maldade em suas palavras, não havia maldade, maledicência em suas conversas, não havia murmuração na sua língua, não havia queixa mais. E nos tem feito sacerdotes. Como é que pode? O sacerdote, ele está oferecendo, ele está intercedendo, e nós nunca chegamos a esse nível de entendermos que nós não somos pobres mendigos, e que nós temos sempre que estar pedindo. O sacerdote oferece, rendendo a Ele nossas vidas como uma oferta doce. Ele nos abriu, nos recomendou um novo amor. Mas que novo amor? Ele recomendou amor, amar o próximo como a si mesmo, desde suas leis. Mas um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isto quer dizer, não amar somente aqueles que podem corresponder, que podem te recompensar.
sacerdotes e reis de nosso Deus. Com razão, não desejamos o mundo. Olha, que declaração é essa? Só um pouquinho, preste bem atenção, fixe isso. Como o profeta usa dizer, atente para isso solenemente. Com razão, não desejamos o mundo. Agora tem uma cena acumulada. E aspiração, desejo, e gente chorando, e gente passando a noite em branco, desejando os bilhões de cruzeiros reais. Daria alma para um diabo se ele viesse lá e dissesse: o número que vai dar é este. Mas ninguém entrega a alma para o diabo, a menos que ela já esteja no diabo. Você já pensou que risco corre um crente revelado de ganhar na loteria? Ele já vai ter problema com os dízimos. Ele vai ter coragem de dar os dízimos daquilo? Começa por aí o problema. Mas aqui não tem ninguém perdendo sono. Oh Jesus, revela para mim o número que vai dar. Não tem ninguém aqui. Eu tenho certeza absoluta. Deus já fez eu descer lá no inferno. Por isso eu digo, olha, vocês não podem ir, eu não posso ir a lugares que o profeta foi. E isso é por escala, você não pode ir a certos lugares que eu já fui. Você não pode ir. Descer lá embaixo, lá no inferno, entre almas encarceradas hoje. Olha, para um pouquinho. Não, você desejar ser bonita, não é desejar ser mundana. Você se apresentar bela, não é mundano. Você não é uma mundana. Porque não deixa piolho na sua cabeça, porque penteia o cabelo, lava direitinho, e veste bonitinho. Isso não é mundano. Você não está desejando o mundo. Não é isto, não. Você gosta de se apresentar melhor, isso não é mundano. Ele disse, o que manda é o seu objetivo, os seus motivos. Tudo que é feito com pudor está bem. Com razão não desejamos ao mundo. Não desejo glória, não desejo fama. Um irmão amado me telefonou de longe, disse, olha, minha mulher está incomodada porque ela está sonhando com o senhor e dizendo para o senhor ter cuidado com a fama. Eu disse, irmão, fala para ela, só se for com a má fama, porque boa já não tem jeito mais. Boa não tem jeito mais. Já não tem mais jeito, não. Olha, fala para ela, só se for com a má fama, porque a boa já foi há muito tempo. Com razão não desejamos a política, não desejamos ser grandes. Com todo respeito, mas entendo a força de expressão, quando pessoas muito mais burras
adquirem, alcançam coisas neste mundo, as quais nós rejeitamos. Há muitos que ficam atrás daquilo que você largou. É como a hiena. Com razão não desejamos o mundo. Não desejamos o mundo. Qual é a mulher, qual é a moça que está aqui dentro, que tem inveja de uma atriz de cinema, de televisão? Com razão não desejamos ao mundo. Não desejamos. Estamos no mundo, e ele orou dizendo: eles estão no mundo, e eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles têm que comer, eles têm que vestir, eles têm que trabalhar, eles precisam descansar, eles precisam se alimentar, eles têm que andar entre feras, entre cobras, escorpiões, nesta ilha terrível, como João esteve. Mas eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu volto, eu estarei em vós. E além do mais, somos um povo peculiar, zeloso, de boas obras. Temos sido recriados nele para sermos filhos, à semelhança de nosso Pai.